Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de outubro de 2024, que dia hoje? Quinta-feira, perdão, ontem quarta-feira acabei não conseguindo gravar o nosso episódio diário, porque eu tinha uma série de compromissos, e circular por essa cidade para mim está se tornando um pesadelo, talvez pelo menos por 3 razões. A primeira, obviamente, é que eu estou ficando mais velho e chato. A segunda é que talvez a gente tenha, ou alguns tenham tido o privilégio de se acostumar com home office e esqueceram como é que é chato circular pela cidade. E também, por último, terceiro, a coisa piorou bastante, né? Pelo menos aqui em São Paulo, o trânsito, não sei se é por conta do aumento de automóveis, se é por conta de tantas, sei lá, destruições, reconstruções e reformas e para tudo quanto é lado, mas eu sei que está muito difícil circular, inclusive as predições, as previsões do Google Maps estão sempre erradas, né? Se ele fala que você vai chegar em 20 minutos, bota 30, bota 40, porque ele vai ajustando e a coisa não está fácil. Perdão, só estou compartilhando com vocês aqui um pouco daquilo que me angustia. Hoje eu vou ter que circular e não estou nada feliz com isso. Mas eu mesmo tendo menos tempo do que o normal hoje, eu vou ter que fazer um episódio realmente mais curto. Eu não queria deixar passar, é meio uma coincidência, né, de uma certa maneira. É muito interessante porque talvez tenha outra coincidência aqui, e a gente vai falar de coincidências também, numa escala um pouco maior, é a palavra que eu sempre confiro todo dia de manhã, a palavra do dia do dicionário Merriam-Webster é a palavra hallowed. Hallowed, eu não sabia, mas é uma palavra que você usa em inglês para descrever coisas sagradas. Se isso daqui é um solo sagrado, né, e aí cada um tem seu próprio solo sagrado, para muitas pessoas é o time, sei lá, o campo de treinamento do time de futebol. Eu digo isso porque uma vez, por razões de trabalho, eu tive que, né, ir lá fazer uma parceria com alguns times, e aí quando eu tinha ali um colega que era devoto bastante fiel, não era fiel corintiano, não, era outro time, mas era um devoto bastante fiel de um time. A hora que ele entrou no vestiário, que por sorte estava obviamente vazio, né, eu não ia ficar feliz de ver um monte de gente pelada à toa, mas o cara parecia que estava pisando em hallowed ground, solo sagrado. Aí você percebe que a noção de sagrado varia bastante, né? Você pode achar que, sei lá, solo sagrado é a Royal Society, você pode achar que solo sagrado é a Biblioteca de Nova York, não sei, né, o que você considera solo sagrado. Mas essa coincidência, porque vamos falar de algumas coisas sagradas aqui. Eu tinha comentado num episódio recente sobre meditação. Eram 2 notícias da BBC que diziam respeito a riscos da meditação. Todo mundo fica falando, não, por que você não medita? Né? Você está lá todo arrebentado, zoado, com a vida de cabeça para baixo, o cara manda você meditar. Eu sempre, mentalmente, eu mando a pessoa para algum outro lugar que não vem ao caso, né? Mas não, você tinha que estar meditando, ia fazer bem para você, não faz mal nenhum, é grátis. Não é? E até o próprio Yuval Harari, acho que no primeiro livro dele, que eu li, ele recomendava meditação. E eu comentei aqui que, para minha surpresa, eu não sabia disso, acho que muitos não sabem, existe sim risco na meditação, sobretudo quando você vai fazer algum retiro. Então eu dei link para uma reportagem da BBC falando isso, que algumas pessoas espanam, algumas pessoas surtam, algumas pessoas têm experiências muito complicadas que são difíceis de reverter, e eu vi que tinha um podcast a respeito também da BBC, que eu tinha começado a ouvir, mas eu dei o link de qualquer maneira, o link está lá, eu vou repetir o link hoje de novo, vai estar aqui na descrição desse episódio, vai estar no radinhodepilha.com, como sempre, não é? Mas eu avancei um pouco mais naquele podcast e fiquei assustadíssimo. A experiência que algumas pessoas relatam depois de repente ir para algum retiro de meditação é simplesmente pavorosa, né? Teve gente ali que começou a ter ataques de angústia profunda, começou a sentir descolar do próprio corpo, começou a perder a noção de individualidade, começou a perder, a pessoa entrou em surto, né? E aí ela vai falar com o mestre, não, isso é você, são os seus demônios, ou seja lá o que for, ou isso faz parte, você vai, medita mais aí, vai meditando aí que passa. Não é? A questão é que não passou, a pessoa acaba finalmente desencanando das coisas alternativas e vai para um bom psiquiatra, e a pessoa está tomando drogas pesadas há 1 ano, né, para ver se consegue retomar o mínimo de funcionamento razoável.
Essa foi uma moça, acho que uma francesa, e tinha também um relato ali de um outro rapaz que teve uma experiência que não foi terror, não foi Halloween, não foi uma coisa assim que você está se dissolvendo, não, ele se sentiu transportado para um nível superior de existência, porque de repente tudo que ele fazia tinha uma intensidade extraordinária, né? Ele olhava para o mundo estava com uma intensidade, como se alguém tivesse aumentado o botão de volume, né? Ou aumentado o botão o controle de cor na televisão, né? Estava tudo mais colorido, tudo mais intenso. Ele falou, nossa, eu tirei a sorte grande, né? Finalmente acho que eu consegui aqui, né, meditar melhor do que todo mundo, eu alcancei um estado mais elevado de existência. Aí o cara começou a entrar em estado de graça, né? Ele andava e tudo falava com ele, ele andava pela rua e achava que ele estava curando as pessoas simplesmente através da força da sua mente, e aí quando ele ia no supermercado, as coisas no supermercado praticamente né, falavam com ele, o cara estava, bom, em suma, tiveram que chamar a polícia. Tiveram que chamar a polícia porque o cara estava praticamente surtando, como às vezes aqui em São Paulo a gente vê esquizofrênicos pela rua. Né, o cara estava efetivamente surtando e, de novo, está tendo que recorrer a drogas pesadas para tentar voltar a ser uma pessoa que ele era antes. Então, eu estou reforçando um pouco, colocando um pouco mais de ênfase nessa história, porque ela merece. Segundo, porque eu acho que eu já percebi, já cheguei a chegar bastante perto de gente num caminho muito parecido, gente que de repente confunde estranhas alucinações com um estado superior de consciência e que aí vai começar a consumir todas as baboseiras possíveis e imagináveis na internet. Aí tem montes, aí o cara vai mudar a alimentação porque ele acha que se a alimentação dele for perfeita ele não vai pegar Covid, porque afinal a mente triunfa sobre a matéria, obviamente pegou Covid. Então eu já percebi gente indo por esse caminho, eu fico preocupado, porque de repente o cara resolve meditar sozinho, ou jejuar também, que é outra questão interessante que a gente vai comentar aqui, e isso não sai de graça, isso tem risco, né? E tem risco, e as pessoas que em princípio deveriam ser aí as suas condutoras nesse tipo de experiência, muitas vezes não sabem o que estão fazendo e vão mandar você meditar mais ainda. Eu estou falando aqui de jejum, porque tem uma reportagem, eu vou compartilhar com vocês, mostrando que essa história de jejum intermitente pode sim aumentar a chance de tumores, ou seja, de câncer. Né? Eles estão acompanhando ali ratos, eu sei que ratos são ratos, mas intestino é intestino, né? E o que acontece é que quando você deixa o intestino na penúria e depois come de novo, isso sim promove uma renovação das células, etc, 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 mas toda vez que você promove, né, o crescimento de tecido, você está aumentando a chance de câncer. Então, muito cuidado, sobretudo porque, de novo, essa história de jejum intermitente não tem nenhum fundamento, é tão sem fundamento quanto a história da dieta keto, como se a gente antes não comesse carboidrato, só comêssemos, sei lá, carne, não sei mais o quê, né? É o que é uma absoluta falácia. Se qualquer estudo paleontológico, né, vai mostrar que lá vai ver a dentição, lá ó, temos aqui um fóssil humano de Neandertal, quando você vai ver o que o cara tem ali nos dentes, tem carboidrato sim, né? O cara já conseguia fazer mandioca ou comia tubérculos, ou comia frutas, claro. Então, em suma, existe toda uma indústria dedicada a vender essas pseudo-teorias alternativas, né, que no final você vai ter que gastar os tubos com a medicina tradicional sem ter certeza de que você vai conseguir reverter o estrago. A gente já está falando isso aqui faz tempo, mas infelizmente as narrativas alternativas são realmente magníficas, porque toda vez que alguém te fala de meditação, é uma pessoa bonita, sexy, né, num lugar absolutamente idílico, maravilhoso, né, que eu não sei se essa pessoa pega trânsito, eu não sei se essa pessoa pega trem, né, não sei se essa pessoa está com a conta negativa, né, vamos perguntar para a monge budista quem paga as contas dela, como é que é o plano de saúde, né, como é que ela faz quando ela tem uma dor de dente, né, como é que ela faz quando algum parente da família precisa de ajuda. Pois bem, então essa indústria que fantasia esse mundo, que é quase um mundo além desse mundo, realmente é uma indústria de bilhões de dólares, e a narrativa e os vídeos, é tudo muito bonito, e a gente é frágil, a gente é bobo, a gente cai nessas coisas feito pato. Né? E aí o meu receio é justamente que isso não seja uma coisa sem consequências.
pode sim, não, além da consequência, obviamente, de se jogar dinheiro fora, né, pode ter consequências muito difíceis, porque você está mexendo com coisas muito profundas do seu funcionamento mental, afetivo, biológico, né, está mexendo de uma maneira leviana. E aí tem uma outra coincidência, que a gente está falando de coincidências aqui, o Religion for Breakfast, que é um canal que eu sigo. Aliás, o cara comemorou 10 anos, faz 10 anos que ele está produzindo conteúdo sério, acadêmico, bacana, respeitoso sobre religiões diversas. Quando eu digo diversas, é do zoroastrismo ao maniqueísmo, passando pela, sei lá o que, a santa não sei o que da morte do México, e ontem ele estava falando sobre budismo, e a questão ele já tinha explicado um pouco de budismo, eu não entendi nada, é muito confuso, né? Mas ele estava tentando responder uma questão: se o budismo é ateu, se o budismo pode ser chamado de religião, como é que se chama de religião alguma coisa que não tem uma divindade, né? Uma divindade que aparentemente muito caprichosa, né? Que ela só trata bem algumas pessoas que ela gosta. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos Estados Unidos também. Então eu vou falar agora dessa coisa dos Estados Unidos também, e dessa coisa que me perturba um pouco, com uma divindade que abençoa um, não abençoa outro, responde uma prece, não responde ali, e você tem que achar tudo bonito, né? Não pode reclamar, senão de repente a coisa pode piorar para você. Mas nessas eleições americanas, uma coisa que ambos candidatos estão fazendo é recorrendo a um clichê americano, que é a história do destino manifesto. Né, nós somos uma nação que tem um destino especial, né, nós somos uma nação diferenciada, né, que é uma coisa, eu nunca tinha entendido essa história, né, da excepcionalidade. Aliás, não é só Estados Unidos, outros países também têm essa noção de destino manifesto, de excepcionalidade. A Argentina talvez tenha, o Brasil também vem com essa história de que Deus é brasileiro, não sei como, porque a Amazônia, aliás, tem uma reportagem na NPR, eu vou dar o link para vocês, mostrando que o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, está baixando, né? Adivinha graças a quem? Não é nenhuma divindade, são 8 bilhões de malucos, mas ok, então voltando aqui, então essa coisa que somos excepcionais, nós temos um destino manifesto, que talvez até também esteja na origem dessa raiz, desse problema Israel-Palestina. A questão é que, veja, da onde saiu essa história? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram inicialmente, né, povoados por uma série de refugiados religiosos. Né, quando na Inglaterra você teve a reforma em primeiro lugar, Lutero, surgem as seitas protestantes, as religiões protestantes, aí a Inglaterra faz a igreja anglicana, e aí a coisa fica mais confusa ainda, e aí de repente algumas denominações ali acham que o negócio ali não está para peixe e vão embora para os Estados Unidos. São os puritanos, muitos puritanos foram para os Estados Unidos, e puritanos acreditam numa coisa que eu acho muito, mas muito difícil de entender, que é uma reinterpretação da questão bíblica feita por Lutero, de que, na verdade, não adianta você rezar para ir para o céu, né? Não adianta você rezar para pedir alguma coisa, porque, na verdade, isso praticamente achar que Deus está a seu serviço. Ele é um garçom, né? Ele é um parlamentar corrupto que você pode subornar para ver se consegue algum favor. Não pode. Deus é eterno, Deus é onisciente, Deus sabe tudo, o futuro já está escrito. Então, você nasce já com graça ou sem graça. E aqui eu não estou falando de senso de humor, não estou falando se alguém vai rir das suas piadas, não é? A questão é que você já nasce abençoado ou não, você vai ter acesso, níveis superiores de consciência ou whatever, não é? Mas isso já é predestinado. Então os puritanos têm uma percepção que você já nasce predestinado, o que eu acho muito difícil de entender, não é? Então tá bom, então alguns são eleitos, por que alguns são eleitos e outros não? Que Deus é esse que elege, né? Que Deus é esse, que pai é esse que escolhe um filho em detrimento do outro. Então tá bom, mas de qualquer maneira tem essa noção de alguns são eleitos, e vem essa ideia de que de repente eles estão numa nova terra prometida e que eles podem sim, né, exercer o seu direito, porque aí vem esse papo todo de que somos predestinados,
de que a nossa aventura aqui nesse novo continente parece a história das tribos de Israel, né? Nós somos um povo predestinado. E, aliás, tem uma coisa que eu não sabia: a coroa inglesa, quando ela começa a ter essas colônias nos Estados Unidos, ela coloca uma linha. Olha, a partir desse ponto aqui geográfico, vocês não vão, porque a partir daqui a gente vai deixar o território para os povos originais. Veja só que, puxa, muito mais bacana. Mas aí, obviamente, os americanos vieram com: não, nós temos um destino manifesto, nós somos um povo, obviamente, eleito, esses selvagens não são, eles que se lixem, portanto, a gente vai invadir essa zona toda. Então, veja, a expansão americana pelo continente, o massacre, né, o genocídio, né, tudo em cima de uma noção de povo eleito, e é muito bizarra essa história. Isso volta a aparecer nos discursos, né, volta a aparecer nas falas todas. Amanhã a gente vai falar, inclusive, de um ano. Se você acha que 2023, 2024 são anos complicados, amanhã a gente fala de 1968, e não é de Paris, tá bom? Não é de Paris, a gente vai falar dos Estados Unidos. Mas voltando aqui, budismo é uma religião ou não é uma religião? Pois bem, os ocidentais que começaram, por conta do colonialismo, que começaram a se adentrar ali no mundo asiático, alguns deles voltaram dizendo: olha, os caras têm uma religião ali que é o budismo, que é uma religião curiosa, é uma religião que não tem Deus, que não precisa de templos como os nossos, que não precisa de sacerdotes. Então eles, não sei, acho que eles não saíram do hotel, não sei, mas eles trazem para o Ocidente a ideia de que existe uma coisa chamada budismo, e esse budismo não parece com os monoteísmos que a gente conhece. Então começa a surgir aqui no Ocidente um certo mito de que o budismo não é uma religião, aquilo é uma filosofia, é um modo de vida, e que pode ser inclusive compatível com a ciência, por que não? Eu já comentei aqui com vocês, eu não entendo muito de budismo, eu sempre achei simpático, porque pelo menos o budismo, o Buda, parte da noção de que tudo é impermanente, que nada é eterno. Ótimo, né? Porque essa coisa de um outro mundo eterno e de que alguém, se o cara é eterno e não muda, por que a gente... não sei. Então essa coisa da impermanência me fez lembrar aquele filósofo grego, Heráclito, né, que dizia que tudo passa, que tudo é fluido, tudo flui. A expressão em grego é pantarrei, tudo flui. Eu falei, pô, tá aí, gostei, né? Gostei. Me parece que o budismo é mais ligado na noção do devir, da transformação permanente. Ele não vai ser incompatível, portanto, com noções como evolução, né? Então eu achava isso bacaninha, né? Mas o que acontece, voltamos para o vídeo do cara, não é bem assim, acho que os caras não entenderam direito, né? E o que acontece é que a nossa percepção do budismo também é uma percepção forjada, né, com olhos ocidentais, de uma indústria bilionária, né? Eu tive recentemente contato com um familiar que no clube, o clube promove palestras, por exemplo, shows do Sérgio Malandro, uma coisa realmente de alto nível, e levaram ali um monge budista, que à medida que todo mundo entrava ali no auditório para assistir, ele estava ali com as pernas cruzadas como uma estátua. É uma estátua? É uma pessoa? Será que ele morreu? Né? E esse familiar ficou maravilhadíssimo, achou sensacional, que coisa extraordinária, né? Então já vira meio uma coisa de circo, já vira mercadoria, né? Então é difícil a gente ter uma noção um pouco mais clara do que é o budismo. Quem quiser entender um pouco mais, assiste esse vídeo, por favor. Ele vai mostrar que o budismo se divide em duas vertentes. Já esqueci, é Theravada, Maharana, eu tentei decorar os nomes, mas minha cabeça não é nenhum espetáculo, eu já esqueci. Tem duas vertentes, tá bom? Uma delas vai lá mais para a Tailândia, para o Camboja, para o Vietnã, a outra vai mais para o Japão, para a China, tal. São duas vertentes diferentes. Vale lembrar que o budismo nasce na Índia, certo? Certo. Mas o que ele mostra ali é que no budismo, desde o começo, você tem criaturas que não são divinas propriamente dito, são chamadas de devas. Aliás, deva em sânscrito provavelmente é a origem de divino, né? Mas são criaturas que são, sei lá, são diferentes da gente, elas vivem mais do que a gente, milhares de anos, dezenas de milhares de anos, dependendo do nível que ela está, sei lá, 100 milhões, não sei, mas elas não são imortais, elas duram mais só, e elas também estão sujeitas ao ciclo da reencarnação, que é uma coisa muito importante para os budistas, né? E aí o que acontece é que você tem essas criaturas que se chamam devas, tem outras também que eu já esqueci, acho que se chama Petras
pretas, eu não sei, que são fantasmas famintos. Eu não quero nem ver fantasma faminto. Vamos ficar só com as devas que está tudo bem. Não é? Mas acontece que o universo no budista, ele é uma montanha com vários níveis, cada nível corresponde a um céu, é como se fossem céus diferentes, são dezenas de níveis de céu, cada céu desse tem um nome, cada céu desse tem devas diferentes, esses devas não são perfeitos, eles inclusive não se metem na vida humana, né? Não adianta imaginar que você reza para o santo, não é bem assim, ele pode eventualmente te ajudar no caminho da iluminação, porque aparentemente está todo mundo desesperado para sair do ciclo de renascimento, né? Haja saco, então você tem esses inúmeros, né, acho que não são infinitos, é um número finito de universos paralelos que estão cada vez mais altos nessa montanha, em cada uma tem devas diferentes, e todos têm nome, sobrenome, tem templos específicos, estátuas espetaculares, o vídeo, aliás, mostra coisas magníficas em termos de arte, não é? Com as pessoas ali querendo falar com um deva, e cada deva tem uma história e tal. Então, as duas vertentes do budismo, elas têm, uma é mais exuberante, a outra é menos exuberante, mas na verdade todas têm devas, e todas têm esse monte de céus. O que acontece é que essas criaturas não são imortais, não são eternas, não é? E elas estão lá. É uma confusão, é uma coisa muito complicada, eu não consigo acompanhar. Eu lembro que a primeira vez que me levaram num templo budista aqui perto de São Paulo, que eu já esqueci como é que chama, né, eu fui achar que eu era uma coisa assim clean, etc e tal, mas tinha um monte de estátuas super coloridas, provavelmente de devas, que eu nunca ouvi falar, eu achei aquilo estranhíssimo, saí correndo, né, mas é porque eu não sabia que o budismo incorpora essa história toda. Né? Eu tinha aquela versão que foi a versão mercantilizada, comercializada no Ocidente, de que o budismo é uma coisa que não tem nada disso. Aliás, tem uma máxima, vocês já devem ter ouvido, eu já tinha ouvido essa história, e se você encontrar Brahma na rua, Brahma não é a cerveja, né? É alguma divindade lá. Se você encontrar o Brahma, mate o Brahma. Uau! Então significa que realmente o budismo não está nem aí com divindades, né? Ele prescinde, ele dispensa divindades. Né? Quanto à cerveja, eu não tenho certeza. Né? Eu acho que também não. Mas, em suma, criou-se assim, uma certa releitura, uma ressignificação do budismo aqui no Ocidente. Eu estou falando aqui no Ocidente como se a gente fosse a Suíça, na verdade eu estou em dúvida se a gente pode ser considerado, bom, deixa para lá. Mas, voltando, criou-se essa mitologia de que o budismo é alguma coisa sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de transcendentalismo, sem nenhum tipo de esoterismo, sem nenhum tipo de culto. Na verdade, é um processo interno de conhecimento do não sei do que, pessoal, etc, etc, etc. Ou seja, na hora que o budismo veio para o Ocidente, adivinha o que aconteceu? Ele se pôs a serviço, muito bem pago inclusive, do individualismo, né? Você separado do resto, você desconectado das pessoas, como se o caminho da salvação fosse simplesmente ignorar, relevar tudo que está à sua volta. Né? Não, eu sei que o budismo fala de compaixão, o budismo fala de você não fazer mal a ninguém, mas normalmente esses gurus só estão vendendo a meditação mesmo, eu não estou vendo ninguém ali fazer caridade, né, com os milhões que ganha. Então fica aqui um pequeno alerta, eu acho, não sei, se você está feliz com a meditação, com o budismo, se isso realmente preenche, né, se você comprou umas roupas brancas meio vaporosas, né, se você comprou um monte de incenso, cristais de poderes duvidosos, e isso te alegra, mas é só questão que existe um risco, existe uma possibilidade, uma probabilidade, de que estejam batendo sua carteira, 2, que você entre num surto psicótico. Então é só para avisar, né? É uma saúde pública. E já falando aqui em probabilidades, vou contar uma história curiosa. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, daquele exercício de pensamento em que se você pegar infinitos chimpanzés com infinitas máquinas de escrever e deixar os caras tamburilando ali, né, escrevendo a esmo, né, supondo que o chimpanzé não sabe o que está fazendo, né, em algum momento vai sair Hamlet, vai sair uma obra de Shakespeare, porque, né, o acaso faz isso. Do ponto de vista matemático, abstrato, faz isso. Né, qualquer texto é uma sequência que poderia emergir por acaso. Né? A gente já falou aqui da Biblioteca de Babel, do Jorge Luis Borges, não é?
Mas o que acontece é que os matemáticos resolveram, falaram, tá bom, vamos parar, vamos tentar aterrissar essa história. Então vamos imaginar que seja um número finito de macacos, seja um número finito de máquinas de escrever, seja um número finito de teclas que ele consegue bater por minuto. Qual é o tempo que vai demorar para que, né, um número finito de macacos com a velocidade finita consiga produzir o Hamlet completamente por acaso? É mais do que a idade do universo, certo? Então o universo ia precisar 10 com 100 zeros, é muito zero, né? Muito zero. Então, assim, não é impossível, claro, só é improvável, o que não quer dizer, obviamente, que o mundo precisa de um criador, não é nada disso, né? Que senão, imagina, nada ia acontecer e ia ser o caos. Não, a gente está mostrando aí que a evolução, a gente mostrou no último episódio, né? A evolução sozinha resolve problemas. O carvão é a demonstração de que as bactérias precisaram de 60 milhões de anos de evolução para saber o que fazer com um tronco. Elas não sabiam o que fazer com um tronco, mas a evolução um dia permitiu. É só ter bastante tempo, né? Bastante paciência, né? Bastante paciência. Mas a questão aqui é quanto tempo nós temos, né? Não nessa terra para executar sei lá que tipo de desafio ou missão, quanto tempo a gente tem para resolver as cagadas bíblicas, né, que a gente está fazendo com o nosso próprio planeta. Eu acho que essa corrida a gente já perdeu. Lamento informar, mas a gente não para, né, de piorar as coisas e qualquer esforço aparentemente parece estar patinando. Eu não digo no gelo porque está derretendo tudo, quem sabe patinando no barro molhado. Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio, que na verdade para mim é um alerta de utilidade pública, justamente para que a gente se preserve um pouco de algumas coisas desnecessariamente arriscadas, né, para que isso entre naquele grande guarda-chuva filosófico e existencial que é a frase faça menos merda. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.